Oi, gente, estamos aqui para mais uma entrevista. Meu nome é Fernanda, ela é a Alexia e essa é a Vanessa. Vai falar um pouquinho pra gente sobre como é a atuação dela na medicina veterinária. Bom, meu nome é Vanessa, né? Você já me apresentou. Eu sou formada aqui na UFV mesmo. Eu formei em janeiro de 2019 e fui direto para residência, né? Aí na residência eu atuo na área de anestesiologia, eu tô no segundo ano, né? Eu sou R2 e eu tô atuando agora na área de anestesiologia. E é nosso R1, né? A gente roda em todos os setores e depois a gente escolhe, né? Aí pode falar assim da minha graduação? Minha história é um pouco longa. Eu sou de Caratinga, é uma cidade aqui até perto. Eu sou de Caratinga, é uma cidade aqui até perto, dá umas 3 horas daqui mais ou menos. E eu vim pra cá em 2012. Eu comecei fazendo cursinho, né? Aqui a UFV ela oferecia um cursinho, que é o cursinho popular DCE. E eu fiz esse cursinho em 2012. Aí em 2013 eu tentei o Enem, né, de novo, e eu não passei para veterinário. Aí eu entrei para zootecnia porque eu queria fazer alguma faculdade, né? A gente quando é novo, a gente pensa assim, né, eu tenho que fazer algum curso, e aí eu acabei entrando para zootecnia. Quando eu entrei, eu confesso que eu nem sabia muito bem o que era a zootecnia, né, assim, a área. Eu fui mesmo para tentar eliminar a matéria depois. E eu gostei bastante do curso, assim, só que o meu foco era trocar para veterinária ainda, né? Então aí todo ano eu tentava Enem. Aí em 2014 eu tentei de novo, não passei, aí eu fui seguindo na zootecnia mesmo. E na zootecnia eu fiz estágio, eu tive 2 bolsas de iniciação científica, né, na zootecnia. Uma quando eu entrei, que a UFV ela tinha um programa que o calouro fazia uma prova. E nessa prova, quem passasse nessa prova era tipo uma prova geral, assim, português, essas coisas. Tinha bolsa de iniciação já de início. Era um programa legal, aí eles acabaram ficando, acho que foi 1 ano só ou 2 no máximo que eles fizeram esse programa, né? Aí eu fiz essa iniciação de início, né? Aí depois eu consegui uma outra bolsa também na zootecnia. E quando eu tava no final do meu segundo ano da zootecnia, eu peguei uma monitoria em microbiologia, MBA 100, né? Microbiologia básica. Aí eu fui monitora e em 2015 eu passei para veterinário. Aí eu continuei sendo monitora de MBI e em 2015 eu troquei de curso. Aí entrando na veterinária, eu eliminei 1 ano de curso. Bastante, né? Já ajudou. Bastante matéria. Isso, mas assim, eu corri bastante com a minha graduação no geral, sabe, na veterinária, assim, foi uma graduação bem corrida porque eu queria formar com 4 anos. Porque eu achei que eu já tinha perdido muito tempo, né, esses 2 anos ficando na zootecnia. Aí eu queria correr pra formar logo com os 4 anos, né, pra não perder mais tempo. E aí foi isso, aí eu fiz os 4 anos na veterinária. Foram bons, mas igual eu falei com vocês, eu acho que eu corri muito, eu fazia muitos créditos sempre, né? Então, eu não tinha muito tempo pra fazer estágio, essas coisas. Eu tive uma bolsa na veterinária também, uma iniciação com a Verônica, com a professora de equinos, né? E acho que na veterinária foi isso. Eu fiz um estágio também na anestésio, mas no final da graduação, né? Fora os estágios obrigatórios, de estágio foi isso que eu fiz, né? E aí no final, os obrigatórios acabou que eu não fiz nesse tempo que vocês têm, né, de 1 semestre só pra fazer os obrigatórios, eu fiz durante as férias, pra poder adiantar também. E aí eu fiz na Univiçosa, em anestesia, e foi aí que eu comecei a gostar dessa área, né, foi aí que eu me interessei mais, eu gostava de cirurgia também, e eu fiquei nessas duas, assim, meu estágio lá era meio na cirurgia, quando precisava, meio na anestesia. Mas eu gostei muito de fazer estágio lá, o pessoal é muito bacana, sabe? Assim, dá pra você fazer um pouco da clínica também, mesmo você estando, né, na cirurgia e na anestesia. E eu fiz estágio também em Belo Horizonte, na clínica do Guilherme Savassi, na clínica cirúrgica. E lá também eu tive mais contato com cirurgia do que anestesia, mas também fiquei um pouco nas duas coisas, sabe? E no geral foi isso, assim, de estágio, né, de coisas que eu fiz mesmo. Bem longo mesmo. 2 anos de zootecnia pra depois pegar a veterinária. Isso, aí foi um caminho. Mas é legal, tipo assim, alguma coisa da zootecnia ajudou você na veterinária, mesmo que não tenha sido, assim, uma matéria nossa, obrigatória? Olha, eu acho que o principal que me ajudou a zootecnia foi a minha cabeça mudou muito de um curso, quando eu mudei de um curso pro outro, sabe? Porque eu acho que quando a gente entra na graduação, a gente é muito novo, né? Quando você entra novo, né? A maioria das pessoas entra com 17, 18 anos.
E quando eu entrei na zootecnia, eu tinha essa cabeça, né? De 17, 18 anos. Eu tinha uns 18 anos, né? E eu estudava, mas eu não... Assim, a gente não parece que... É diferente, sabe? Quando eu mudei pra veterinária, eu tinha uma outra cabeça, uma outra visão do que era a universidade, né? Eu já tinha ficado lá esses 2 anos, então, assim, pra mim foi totalmente diferente. Eu já sabia mais ou menos o que eu queria de estágio, como que eu fazia pra conseguir, né? Bolsa, essas coisas. Então, assim, me ajudou muito. E de ter conhecido um curso também que eu não tinha ideia do que era, né? Eu entrei sem saber o que era. E na zootecnia eu tive muita oportunidade de estágio, eu acompanhei muito aluno de mestrado, de doutorado. Então, assim, foi a minha introdução de conhecer, assim, essa área acadêmica, de ler artigo, de escrever, né, de apresentar no CIA. Então, assim, essa questão me ajudou bastante para quando eu fui para veterinário. Eu acho que se eu tivesse entrado de cara na veterinária, eu não tinha aproveitado tanto o curso, sabe? Uhum. E aí você foi indo mais pra área, por exemplo, você faz a residência em anestésio, né, aqui. Aí, mas você gosta mais quando é de grandes ou pequenos animais? Como que... Eu sempre quis pequenos, né? Desde que eu fazia zootecnia, eu queria trocar pra veterinária porque eu gostava mais de pequenos. E na zootecnia, a área de pequenos é mais nutrição, né? Não tem muito campo. Eu nunca tinha pensado em grandes, né? Só que eu entrei na zootecnia, eu acabei trabalhando com bovino de leite, eu gostei bastante. Só que eu ainda queria muito pequenos, né? E aí, quando eu fui pra veterinária, eu mantive meu foco em pequenos. E a residência aqui, ela é separada em grandes e pequenos, né? Eu entrei direto em pequenos, que é a clínica e cirurgia de cães e gatos. E aí eu escolhi anestésio aqui, é só em cães e gatos, né? Então é a área que eu prefiro, é essa. Até porque eu não tive experiência nenhuma com grandes na minha área, né? Na área de anestésio. Então pode ser até que eu goste, mas ainda não sei. Entendi. Mas, e aí, como que você decidiu, então, já que você fez poucos estágios, né? Como que você decidiu que era a clínica e cirurgia de pequenos e anestésio? E anestésio, né? Foi mesmo no estágio, assim. Que era pequenos, eu já tinha uma ideia, né? Mas eu sempre pensava mais em clínica ou em cirurgia, anestésio, assim, nunca tinha passado muito pela minha cabeça, não. Mas aí, quando eu comecei o estágio, eu gostei bastante. E quando eu fiz o estágio obrigatório, eu ainda não tinha feito cirurgia. Então, teoricamente, o meu estágio só poderia ser em anestésio. Então, eu meio que fui só pra ficar livre do estágio. E aí, eu acabei gostando, entendeu? Porque eu não podia fazer... Eu queria fazer estágio de cirurgia, mas eu não podia ainda, porque eu não tinha cursado a disciplina. Aí, eu acabei indo pra anestésio, pra ver as duas coisas, e acabei gostando do anestésio, né? Aí, eu decidi. E eu já tinha feito a disciplina, então eu gostei bastante. Era pra ser mesmo. Aí, foi. Ai, muito bom. E aí, entre as áreas... Quando você formou, você quis continuar aqui no FV? Porque você, por escolha, você pesquisou outros lugares? Como que foi para fazer sua residência? Quando eu formei, eu tentei residência também na UFMG. Mas assim, eu queria mais aqui por eu já estar aqui, por eu já conhecer, né? E pra mim seria mais cômodo ficar aqui, né? Então acabou que eu não tentei ir em muitos lugares. E também por conta de custo, né? A gente, quando vai fazer a prova, você tem que deslocar pro lugar pra fazer a prova, né? Você tem que pagar. Então, assim, eu fui mais ou menos onde era perto pra mim, né? Que era o FMG, que não coincidia os dias das provas. E a UFV, que eu já tava aqui mesmo. Então, eu acabei optando por aqui. E eu também gostava do jeito que a residência era, né? Que a gente rodava em vários setores. Então, eu, por não ter trabalhado depois que eu formei, eu fui direto pra residência, eu acho que foi importante pra mim. Porque senão eu ia direto pra anestésio, por exemplo, né? Se eu tivesse feito na UFMG. E aqui eu passei pela clínica, eu passei pela cirurgia, eu passei pela imagem. Mesmo que um pouco de cada coisa, deu pra ter assim, uma ideia de tudo um pouco, caso futuramente eu precise trabalhar com outras coisas também. Nossa, com certeza. Aqui uma grande qualidade, né, da residência é você conseguir rodar ainda pelas... Agora não mais, né? Que agora trocou. Mudou, esqueci isso, disso. Mas até ano passado, né? Era muito bom esse fator. O FV volte com isso. Como você não é daqui, você tipo, veio morar sozinha? Ou você quando eu vim, né? Ixi, tá meio longa foi? história. Só que eu falo depressa, então assim, é rápido. Eu vim pra cá, quando eu vim pra cá, minha irmã, ela já morava aqui. Ela, em 2011, minha irmã passou pra enfermagem aqui, aí ela veio, e eu tava no 3º ano ainda, eu terminei o 3º ano e eu vim. E aí ela já morava aqui com mais 2 meninas, né, então era uma república de 3, e aí eu vim, ficamos 4,
e no caminho mais uma entrou. Então, de início, a gente morando em 5, e eram 2 quartos só, a gente eu dividia quarto com mais 2 pessoas, e assim, sempre deu muito certo, sabe, foi tudo muito bom, assim, né? Aí a gente ficou morando em 5 muito tempo, até as meninas formarem, indo embora, né? E aí depois a gente passou a morar em 3, até eu formar, eu morei em 3. E depois, quando eu comecei a residência, aí eu comecei a morar sozinha, por várias questões, assim, né? Que agora tem mais jeito de eu morar sozinha, por conta da bolsa, né? Que antes eu não tinha essa possibilidade. E porque a minha república desfez, eu tive que arrumar meio que de última hora pra poder, né, morar. Então aí acabou que fiquei sozinha mesmo. Mas sempre morei em muita gente. Sim. E durante a sua graduação na veterinária, o tempo que você esteve na veterinária, teve outra matéria, além da cirurgia, anestésio, que você teve um interesse quando fazia, mas mesmo assim falou assim, é bom, mas não é pra mim? Como que foi? Olha, eu gostei. Teve várias disciplinas que eu gostei muito, assim. Eu gostei muito de gado de leite, é uma disciplina que eu achei muito bem dada, muito interessante. Né? A cirurgia eu gostei muito também, a técnica operatória, essas introduções. A disciplina de patologia também eu achava muito boa, assim, um professor muito bom. Mas nunca tive tanto interesse em trabalhar, assim. Gostava da disciplina, achei ela importante, mas pra trabalhar não. Clínica de grandes eu gostei também. Eu não acho que assim que eu levo muito jeito, mas é uma disciplina que eu gostei bastante também. Foi uma disciplina que assim, eu aprendi muito, porque no final dela eu fiz um trabalho de... o professor Hernani, ele dava um trabalho e a gente... O nosso tema foi sobre a comunicação do veterinário com o produtor rural, sabe? Assim, de linguagem, da pessoa não entender, às vezes, o que a gente tá... Da gente usar muito termo técnico pra falar com o proprietário. E, assim, foi muito bom, sabe? Muito bom. Um trabalho, assim, que eu aproveitei bastante. Então, a disciplina, no geral, eu gostei muito também. Nossa, que bom. Muito interessante. Algo que deu, com certeza, pra aproveitar também, né? Pra vida em geral, né? Foi, assim, era um trabalho que a gente era o que a gente quisesse de tema, né? E aí, a maioria das pessoas falaram de doença, né? Dos animais, e tratamento, etc. E a gente resolveu ir mais pra esse lado, né? Que a gente geralmente não pensa, né? Muito. E que realmente faz muita diferença quando a gente vai trabalhar. Muita né? diferença. No Conversar. veterinário, muita gente acha que entra, tipo assim, eu vou mexer com bicho porque eu não gosto de mexer com gente. Aí você vai lá, que mais você tempo mexe inteiro é gente. mexendo com Você precisa mexer mais com gente do que medicina, né? Porque exatamente. você acaba tendo que dar a confiança da pessoa de saber que você sabe, né? Porque... E às vezes o animal é o de menos, assim, né? Que você, às vezes até o tratamento dele nem é difícil, nem é um problema tão grande, mas o proprietário, né, pra ele fazer esse tratamento em casa, né? Que é a dificuldade. Sim. Então, assim, foi um trabalho que foi muito interessante e assim, ajudou a disciplina a ser mais legal também. E como que é o baque como é que chama? Da residência em anestésio? Olha, na verdade é o baque da residência em geral, né? Porque a gente entra em todos os setores. E a residência, eu acho que o maior baque que a gente tem é a carga horária. Assim, porque eu acho que trabalhar 12 horas por dia, 60 horas semanais, pra quem não, né, que a gente sai de uma rotina de estudo só, né? Que não é pouco, né? Que a gente sabe que a gente acaba que estuda o dia inteiro quase, né? Você chega em casa, tem que estudar, mas é uma coisa que você faz meio que no seu ritmo, né? E a residência, não, você tem que chegar às 7 e você sai de lá às 7, às vezes 8, às vezes 9, às vezes 10, né? E no outro dia você tem que estar lá às 7, então assim... Né? E o meu lado também, que eu era uma das pessoas que nunca tinha trabalhado fora, também foi uma coisa que eu senti, assim, comparando com os meus colegas que já tinham tido essa experiência, sabe? Porque eu fui com uma carga muito teórica para residência e prática nenhuma. Então, chega lá é muito diferente, né? Que você tem que ter também a prática, né? O jeito de lidar com o animal mesmo, de conter, às vezes coisa muito simples, assim, tirar sangue, né? Coisa básica que eu não tinha, e aí isso tudo a residência... que eu aprendi tudo na residência mesmo. Foi um ano que parece que valeram pelos 5. E o fato de você ter, assim, feito a medicina veterinária em 4 anos, você vê algo que você olha pra trás e fala, nossa, isso valeu a pena, ou nossa, arrepende de alguma coisa? Eu acho que eu não faria de novo, tão corrido, assim, sabe? Eu acho que é melhor você ter mais tempo, sei, pensar melhor no estágio que você quer fazer, né? Às vezes eu fico pensando, eu podia ter feito em uma outra universidade fora daqui e eu não tive
né, esse tempo, porque tinha que ser nas férias, e aí foi tudo meio que em cima da hora. E aqui mesmo, os estágios aqui que eu não pude aproveitar também, né? Porque a minha intenção era formar logo, eu queria formar, que eu não aguentava mais. Eu tava aqui, tinha 6 anos, eu já queria ir embora. Então, assim, eu não recomendo não, eu acho que isso é, né, melhor ir com mais calma. A gente fica apressado, né, assim, de terminar. Quando a gente tá vivendo, a gente tá assim, nossa, mas não acaba nunca. E quando acaba, você fala, nossa, poxa, foi mas, ontem né, que eu tava Saudade, né? Podia ter aproveitado mais, podia ter ficado mais um tempo. Foi isso, é verdade. Mas aí eu acho que eu não teria corrido tanto não, assim. Na época tudo bem, tinha os motivos de correr, mas hoje eu acho que eu iria com mais calma. É uma coisa que muita gente pensa ainda, né? Tipo assim, querer fazer a coisa rápido. Cada um tem seu motivo, né? Exatamente. Mas querer fazer as coisas muito rápido, sair passando pé na frente de mãe, então aí vai aquela confusão, mas cada um quando eu entrei, faz o que tem que fazer. O Laércio que era o coordenador, né? E aí a gente fazia plano de estudos, essas coisas tudo com ele. Então ele que me ajudou muito a conseguir eliminar as disciplinas, né? Porque tem umas disciplinas que não são o mesmo código, e aí você tem que entrar com processo e tal. E aí eu lembro que ele falou comigo assim, Vanessa, eu acho que você não forma com 4 anos não, né? Eu acho que pelo menos 4 anos e meio aí. E eu fiquei desesperada, porque eu precisava formar 4 anos. Aí acabou que eu consegui formar, pensei, nossa, consegui formar com 4 anos, mas não é vantagem nenhuma. Você achou da prova da residência? A prova? Achou difícil? Eu acho que a prova da residência, ela não é difícil. Na verdade, ela é, né? Assim, não é que ela é fácil. Mas se você tiver estudado, ela não é uma prova impossível de se fazer. Só que acho que não é tão nervoso pra prova. Que assim, acaba que você erra, é igual a qualquer prova, né? Que a gente vai fazer que você tá nervoso e acaba que desanda, né? Meu preparatório pra residência foi basicamente uns 4, 5 meses antes da prova, assim, que eu comecei a estudar mesmo, né? Eu estudei com o material que eu já tinha, né? Porque eu estudei aqui, então era mais tranquilo. E a prova teórica, foi tranquila, né? Era toda questão de marcar, então não era nada, assim, diferente do que a gente vê na graduação, né? Mas a prova prática, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que assim, me atrapalhou muito. E como que é a prova prática? Basicamente, você senta e fica todos os professores te olhando. Eram 2... A gente sentava numa sala com os professores de clínica e depois a gente passava para uma outra sala com os professores de anestesia, cirurgia e imagem. Aí eu fui primeiro para a clínica. Aí a gente chega lá, senta e os professores passam um caso, tipo numa televisão, né, com... cachorro, tal raça, tal idade, apresentou tal sintoma, a ficha dele completa, né, tal exame que ele fez, tal. Deu um diagnóstico. E os diagnósticos diferenciais possíveis, né? E aí você vai falando e tal. Mas assim, às vezes se você estiver sozinho, né, com aquele caso, você conseguiria resolver. Tranquilo, né? Você tá sentada, né, na frente do professor e tal. Você acaba ficando muito nervoso. E eu fiquei muito nervosa. Não sei se alguém não ficou, mas eu fiquei. Eu acho que não existe uma pessoa que deva falar, não, eu fui tranquila. Eu fui tranquila, Nossa, gente. Não dá pra ser tranquila. Não às vezes você até sabe, mas na hora que você chega lá, assim, você fica... E eu saí de lá, achei que eu não tinha passado, já tava pensando o que eu ia fazer na minha vida. Desesperada, chorei, liguei pro meu pai, foi horrível. É complicado. E durante a quarentena que vocês estão trabalhando na prefeitura, como que tá sendo? Olha, assim, né, não é o que a gente escolheu, né? Porque, assim, eu escolhi trabalhar com anestesia e eu não estou trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de mostrar que o médico veterinário ele pode trabalhar na saúde pública também, né? Eu acho que a gente luta tanto por isso. Quando alguém vira pra gente e fala assim, que, né, que vocês são médicos de bicho só e tal, a gente fica nervoso, só que não, né, que nós somos veterinários de gente também, que a gente trabalha na saúde pública. E aí, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com isso, a gente vai reclamar, né? Eu acho que ninguém queria isso, né? Mas eu acho que é muito importante. A gente tá lá, a gente tá fazendo um papel que eu acho que é fundamental pra cidade, né? Tá sendo muito importante pra cidade, é o que a gente tá fazendo. Então, assim, apesar de todos os pesares, né? Eu acho que deu pra ter uma visão de uma outra coisa, que eu nunca imaginei trabalhar, né? Que saúde pública, apesar de ser uma área que eu acho muito interessante, a gente tem uma parte dela na residência também. Só que na residência, apesar de ser com saúde pública, a gente mexe com o animal também. E aqui na prefeitura, não, é 100% humano, né? Então, assim, é trabalhando com doença humana. Então, assim, tá sendo um trabalho muito interessante. Apesar do estresse, né? Porque é um momento muito difícil para todo mundo. Mas, assim,
né? E aí, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão coletando dados epidemiológicos, estão indo nas pessoas? Eu já passei por vários setores, assim, eu já fiquei no call center, que era da barreira sanitária, né, atendendo o pessoal, as dúvidas, né, do pessoal que ia passar pela barreira. Já fiquei autorizando também as pessoas que iam passar, ou negando, né, avaliando os formulários de passagem na barreira. Já fiquei no DEM, onde a gente ficava mandando atestado para as pessoas que são positivas ou que tiveram contato, né, era basicamente esse serviço. E agora eu tô na APAI, que é onde está sendo a coleta, né, dos exames, e lá eu basicamente fico notificando os casos, tanto positivos quanto negativos, todo mundo que testa, a gente notifica, né, para um sistema do SUS. E é isso. Basicamente é isso, é passar as notificações pro sistema mesmo. É um trabalho que se eu fosse contar pra minha família que veterinário pode fazer isso. A gente pensa, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Na verdade tem, mas tem tudo a ver, mas... até a gente mesmo que tá lá, sabendo que é a nossa função, a gente às vezes fica assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com o que eu escolhi, na verdade, né? Que é a área da anestesia, mas com a veterinária tem tudo a ver. E acho que a gente tem que colocar isso na nossa cabeça para as pessoas enxergarem a gente dessa forma também, né? Sim, com certeza. E sobre esse salto da graduação para residência, tanto pro ponto de vista, assim, de cobrança pessoal, de tipo assim, nossa, agora eu sou formado, eu tenho que saber de tudo, como é que é? A ficha demora um pouco a cair, assim, a gente vai, porque como a residência você tem um R2 e você tem um professor, né, a ficha demora um pouco a cair, que você vai meio naquele espírito de estagiário, sabe? Parece que você ainda é estagiário, porque você ainda tem uma pessoa que meio que tem que falar o que você vai fazer, né? Mas aí, ao longo do tempo, você vai pegando jeito e os próprios R2, eles vão te dando um puxão. Tipo, é você que tem que fazer, né? Você que tem que pegar e tal, e aí você acaba acostumando, assim. E tudo é diferente, você tem que acostumar com o sistema do hospital, né? Que eu acho que talvez o que a gente mais demora é pegar o jeito, tem que lançar exame, né? A gente tem que pegar as coisas. Mas assim, você acaba indo sem perceber mesmo, sabe? E eu acho que com quem trabalha deve ser mais ou menos isso também. Mas eu acho que mais difícil um pouco, porque você não tem uma pessoa que vai estar ali te falando, né? Então você tem que ir meio que por sua conta. Então, assim, não sei ainda como é, mas eu imagino que seja difícil também. É uma visão, assim, que eu não tenho ainda. Como é que vai ser quando eu tiver que ir porque parece que um dia você é estudante, no outro dia você é formada, né? É basicamente isso. Um dia hoje eu sou veterinária, e aí? O que eu sabia ontem, eu sei hoje. Então, assim, é a mesma coisa. Né? Mas aí... Pera... Essa passagem, por exemplo, do R1 para R2, que você já é R2, você também sentiu isso? Ou foi mais tranquilo, igual você falou, como você foi orientada pelo seu R2, foi uma coisa mais fluida? A gente acho que sente um pouco porque troca as pessoas que você tá acostumado a trabalhar, né? Então, assim, antes de eu trabalhar, a gente acostuma, você fica um ano trabalhando com as mesmas pessoas. Aí, de um dia pro outro, são outras pessoas e você é R2, tá? A mesma coisa, né? Então, assim, como a gente ficou pouco tempo como R2, né? Acho que foram 15 dias, 20 dias, não sei. Mesmo, foi muito pouco, né? Por conta da pandemia. Então, assim, no hospital mesmo foi muito pouco tempo, né? Então, assim, não deu pra... O que eu senti muito foi isso, essa diferença, né? Das pessoas ter que acostumar com as pessoas novas e tudo mais, e ter que passar pra elas tudo que a gente aprendeu, assim, né? De sistema mesmo, de coisa básica, de funcionamento, às vezes, né? Nem de conhecimento em geral, né? Mesmo assim, de como que o hospital funciona mesmo, que talvez, assim, seja um pouco... Até que eles pegam o ritmo, né? Pra gente poder andar igual todo mundo. Mas é bom também, porque a gente aprende, eles aprendem. E também na residência de pequenos também tem defesa de monólogo. Tem a monografia, né? O TCC. Monografia. Isso. Temos. Isso. Só que aí assim, né? A monografia, o TCC, a gente pode fazer um experimento, se quiser, uma coisa assim. Ou um estudo de caso, né? Um relato de caso que a gente tenha atendido e escrever sobre aquilo mesmo, né? Pegar referência de outros artigos e escrever. Só que com a pandemia, né? A gente não teve muito como pegar esses relatos de caso e tudo mais, então... Eu, pelo menos, acabei partindo para revisão bibliográfica, que é basicamente escolher um tema e pegar uns artigos científicos e pegando informações, fazer uma revisão mesmo, né? Desses artigos mais atuais, vendo o que tem de
de novo, né, o que é um conceito geral daquele assunto que a gente escolher, né? Entendi. Basicamente isso. E suas perspectivas, assim, pro futuro? Depois que você sair da residência, você tem vontade de trabalhar num hospital particular? Você tem vontade de fazer algum mestrado, seguir área acadêmica? Nossa, tenho tanta vontade. Quando eu entrei na residência, a minha ideia era a seguinte: eu vou formar e eu gosto muito da área acadêmica, assim, eu tinha muita vontade de ser professora. Mas eu achava que ir direto pro mestrado e pro doutorado ia me faltar prática para passar pros alunos, tipo assim, um conhecimento mesmo, né, de rotina, assim. Então, eu quis fazer a residência primeiro do que fazer o mestrado para ter essa prática. Só que agora, terminando a residência, que eu não sei, né, se eu tô terminando ou não, mas, né, agora, nessa altura que eu tô, eu já acho que a residência só, ela já não é tão suficiente para eu já ir direto pro mestrado. E eu confesso que eu tô um pouco cansada da área acadêmica também, sabe? Por eu ter ido direto da graduação, né? Eu fiz 6 anos de graduação, 1 ano de cursinho, então eu tô aqui na UFV, eu fiquei aqui 7 anos, né? Eu já tenho quase 10 anos que eu tô aqui. Então, assim, eu já tô um pouco cansada mesmo da rotina daqui, né? Dessa área acadêmica em geral. Então, eu acho que eu vou precisar de um tempo, né? Trabalhando fora. Eu imagino que a realidade fora daqui, ela não seja fácil também, né? Eu acho que eu vou sentir muita falta daqui. Mas, de início, minha intenção é parar um pouco com a questão acadêmica e talvez depois, futuramente, voltar com essa ideia do mestrado, do doutorado, né? Sim, bem interessante mesmo. Dar um pause, né? Porque... Parar pra respirar, porque você já fez o curso correndo. Já fiz? Agora dá um tempo também pra pensar melhor, né? Se é isso que eu quero mesmo. E eu acho que a prática, ela faz muita falta. E eu acho que se eu for direto pro mestrado, eu vou perder essa vivência prática mesmo, fora. Mesmo que ela talvez não seja tão boa, eu não sei. Mas eu acho que ela faz parte da vida, né? E acho que a gente tem que passar por isso também. Com certeza, faz mesmo. E os casos que chegam lá na clínica, na residência, na rotina, assim, né? Sim, como é que é? Olha, o nosso público aqui, né, é um público mais carente, né? Porque pelo hospital ele ter um preço mais em conta, né? Assim, as pessoas... Muita gente chega lá achando que é de graça, né? Então acaba que a gente tem muito desse público, né? E assim, a casuística, ela varia muito, mas tem aquelas coisas rotineiras, né? Tumor de mama, piometra... Tem as coisas que são, assim, de sempre. Mas tem muitas coisas diferentes também, que a gente pega, assim, né, no decorrer. Agora, se não lembro de nenhuma coisa, assim, muito diferente pra contar pra vocês. Mas tiveram, assim, umas dificuldades, assim, umas coisas que a gente precisa parar pra pensar no diagnóstico, né? Mas o fato, né, do nosso público, ele ser esse público mais carente também, ele ajuda muito a gente, eu acho. Porque tira a gente um pouco da bolha, né, assim... Que muita gente vai pensando, né, com a sua vivência. Você vai pro atendimento com a sua vivência. Às vezes você chega lá e a pessoa tem uma vivência totalmente diferente da sua. Né? E você tem que se adequar àquilo ali. Você tem que saber conversar com ela, né? Você tem que saber como que às vezes ela não vai tratar o animal, que às vezes você vai ter que passar uma coisa mais barata pra ela, que ela não vai fazer os exames que você pedir. Se você pedir 10 exames, ela vai fazer 2, né? Então, assim, acho que isso prepara a gente muito, né? Porque talvez, quando a gente for trabalhar fora, não vai ser assim, porque na clínica particular, talvez quem leva o animal lá já é uma pessoa que tem a condição de levar, né? Mas acho que pra própria vida da pessoa, assim, é importante, sabe? Pra você saber que existem outras realidades diferentes da sua. Sim. Acho que isso é muito importante. E como que assim, além de ter que se adequar à vivência do tutor, como que funciona? Como que vocês conseguem chegar no tutor, conversar com ele? Qual que é essa malemolência? Às vezes é muito difícil, sabe? Mas eu já peguei muito tutor que eu olhava pra ele, porque a gente acaba que, querendo ou não, a gente julga muito as pessoas, né? Sem querer. E uma vez eu atendi, esse eu não esqueço, porque a professora que tava me acompanhando, ela falou assim, tá vendo? A gente nunca imaginou que ele fosse fazer. E ele era um tutor carente, então ele levou o animal, porque ele não tinha o que fazer. A gente descobriu o diagnóstico lá na hora, e era uma gatinha, né? Ela tinha levado tiro de chumbinho. E ele não imaginava, ele achava que ela tinha caído. E quando a gente radiografou e a gente viu os chumbinhos, nem a gente acreditou, porque falou, gente, né? Como assim, como né? Que ela tá aqui, como né? que ela tá aqui? Ele não percebeu, né, que era também. Nunca tinha atendido, então assim...
E aí a gente teve que doar muitas coisas pra ele, porque ele não ia conseguir comprar. Ele não quis operar, ela tinha uma fratura, que ele falou que não ia operar porque ele não tinha condições. E a gente mandou ele pra casa. E eu pensei assim, ele não vai voltar aqui nunca mais com essa gata, né? Expliquei pra ele como fazia o curativo, né? Falei com ele como que tinha que fazer. E era um animal mais agressivo, porque ele era acostumado a viver solto. E ele voltou. E a ferida tava muito melhor. E mesmo não tendo operado, melhorou quase que 100%, assim, ela ficou muito bem. E ele voltou lá várias vezes, até a gente dar alta pra ele. E ele chorou, assim, e foi muito bom, porque eu nunca imaginei que ele fosse fazer o tratamento. Mesmo que, às vezes, a pessoa, não é nem a questão de comprar, né? Porque ele não podia comprar, mas a gente deu, né? Só que, às vezes, a questão do próprio manejo com o animal. Ele ia ter que parar a vida dele 2 vezes por dia pra fazer um curativo que não era fácil, ele tinha que passar uma pomada. Então, assim, né? Às vezes a gente julga a pessoa por ela ser muito simples e a gente acaba surpreendendo, né? Com o tratamento, assim. Sim. Né? E ela fora da bolha, literalmente. E ela vai lá e faz e te dá um tapa na cara, né? Porque você acha que ela não vai voltar nunca com esse animal vivo ou com esse animal bem. E ela também volta. o que tem de situação que é o contrário, que a gente olha a pessoa, Sim. vê, sabe que a pessoa tem a condição, mas a pessoa simplesmente não quer fazer. Não quer fazer e não faz, isso acontece muito também. Então a gente aprende muito, sabe? Nesse sentido, assim. E acaba que a gente vai aprendendo a lidar com ele também, né? Com o próprio tutor, mas que às vezes ele não entende muito bem, você acaba acostumando e vai dando jeito, né? De ensinar, e assim, quem quer aprender, eles aprendem mesmo e faz, né? E cuida. E é muito bom de ver quando dá certo. Bom mesmo quando a gente vê que a pessoa tá tentando fazer pelo animal. É uma sensação boa de imaginar. Sensação de trabalho feito, né? Tipo isso. Sim. Eu consegui passar o que eu queria. É um trabalho junto, é um trabalho conjunto, né? Assim, a gente não faz nada sem eles. Então eles têm que. A gente tem que falar de um jeito que eles vão entender, que eles vão chegar em casa, vão conseguir fazer aquele, né, tratamento, e que eles não vão meio que pegar raiva de você, assim, né? Sim. Tipo, essa menina tá me empurrando as coisas, né? Você nem sabe o que tá fazendo. E é justamente aquilo do trabalho que vocês fizeram na clínica de grandes, exatamente. né? De ter que saber como lidar com o proprietário, que é uma das partes mais difíceis da veterinária. E quando eu fiz o trabalho, a gente conversou a gente pediu ajuda pra uma menina da graduação de letras. Pra fazer umas perguntas pros professores e tal. E ela, que era uma pessoa, né, que a gente às vezes acha que isso só acontece com quem não é estudado, né, com quem é da roça e tal. Ela era da graduação, ela já era praticamente formada, e ela falou que foi no hospital e eles falaram com ela que era pra comprar gás, e ela não sabia o que era gás. Então, às vezes a gente vai no fluxo, tipo, né, uma coisa muito comum, todo mundo sabe o que é, mas às vezes não sabe, né? E às vezes a pessoa, o problema não é nem a questão dela ser estudada, dela não ser, ou dela ter uma condição ou não. Da informação chegar a ela ou não. Exatamente. Né? E a gente tá numa área totalmente diferente, né? Que é a área médica. Então, às vezes, usar termos médicos com uma pessoa que é leiga, né? Que é de uma outra área, ela realmente não vai entender. E essa menina falou isso pra gente e eu achei muito interessante, porque às vezes é uma palavra que pra gente é simples, né? Que a gente fala assim. Tão normal, né? Virar e falar assim, pega uma gás. Uma gás. Ok. O que é uma gás, né, gente? Exatamente, é uma coisa que a gente tem que aprender muito ainda, né? Na residência é bom por isso também. Eu fiquei curiosa, porque, por exemplo, você falou que veio pra cá pra fazer o cursinho e já sabia que queria veterinária. Isso. E tentou várias vezes. Mas antes disso, quando você tava, tipo assim, no ensino fundamental médio, que a gente sempre sonha, né? Todo mundo tem uma época que ele queria ser alguma coisa. Você já tinha pensado em ser veterinária? Já, eu sempre quis fazer veterinária. E aí eu sempre tentei. Aí eu tentei antes do cursinho, eu tentei o Enem também, né? Aí eu não passei. Aí eu vim pra fazer o cursinho. Aí eu fui tentando. Então é uma coisa, tipo, desde pequena, assim, que você já meio que imaginava, não lembro exatamente quando, não. gostaria. Eu sempre gostei, né, a gente começa gostando de bicho, né? Acho que é o suficiente. Mas... Gosto de bicho, você é veterinário. Quando a gente é pequeno, geralmente é isso, né? Mas foi basicamente isso, assim. Sempre gostei e sempre quis. Nunca pensei em outra coisa, assim, uma segunda opção. Nunca tive, não. Né? Na época eu até pensava, talvez biologia, mas tudo pensando sempre em mudar pra veterinária depois, sabe? Entendi. Legal. Eu tive minha fase. Você gosta do meu cachorro, amo meu cachorro, você é veterinário. Só por isso também. Só por isso. Aí depois você faz, aí você pensa assim, não, mas é tudo isso. Vendo galinha, vendo vaca, vendo cavalo. Vendo física, vendo química. Que é isso, gente? Biofísica, estatística. Gente, eu quero meu cachorro. Real, eu só queria. Só cuidar do cachorro, nada mais, né?
Mas é bem realmente uma área que você vai... A veterinária, né? É uma profissão que você vai... Quanto mais você explora, mais você descobre. É muito amplo, né? Então, assim, é até difícil, porque é tanta coisa pra escolher. Você falou de coisa que eu gostei de inspeção também na época que eu fiz a graduação. Era uma área que eu achava bem interessante. Quando eu fiz tecnologia de alimentos, né, tal. Nossa. Eu gostei, eu fiz junto com a inspeção. Fiz as duas juntas, assim. Gostei muito, achei bem interessante, também bem legal. Não explorei, não fiz estágio, mas é uma área que eu gostei também. Sim. Né? E sobre a UFV, você tem algo a tirar, a colocar? Porque... Da UFV? Sim. Da veterinária ou de geral, assim? Do geral, do específico. Assim, né? No geral, eu gosto muito daqui, assim, né? Quando eu vim pra cá, eu queria muito aqui, minha irmã já estudava aqui, então, assim, eu era apaixonada, porque aqui é lindo, né? Então, todo mundo vem pra cá. Você não gosta do curso, você gosta da faculdade. Então, assim, eu gosto realmente muito. Eu acho muito bom, assim. Eu cansei um pouco, igual eu falei com vocês, mas pelo tempo que eu já tô aqui. Né? Então, assim, as mesmas pessoas, né? Os mesmos professores, o mesmo departamento. Então, mas, assim, no geral, eu gosto muito. Eu acho que a veterinária em si, pra graduação, eu acho que meio que tinha que dar uma melhora nessa grade curricular, né? Eu acho que tinha que sim dar uma atualizada. Mas como eu já passei por isso, aí é a luta de vocês. Pois é. Já até que atualizou a grade da VET, o povo que entrou esse ano. A grade já tá meio diferente. Já tem umas coisas lá que eu nem sei direito o que é. Mas já deu uma mudada, né? Mas tadinhos. Eles chegaram, tiveram uma semana de aula. Mas tá mudando com o tempo também. Acho que a tendência é melhorar. Sim. Né? Mas no geral, gosto muito. Desde que eu vim pra cá, que eu fiz o cursinho foi muito bom pra mim também, assim, foi um crescimento muito grande. Por eu estar dentro da universidade, então quando eu entrei na zootecnia, eu já era do âmbito da universidade, assim, né? Porque acho que quando a gente chega calouro, eu imagino, né? Porque eu nem sei o que é isso, mas quando a gente entra calouro numa universidade, deve ser um impacto muito grande, né? Sim, porque você saiu de casa. Novo. Então pra mim foi um pouco diferente, porque eu vim pra cá, minha irmã já tava aqui. O cursinho, ele era dentro da universidade, com meus professores, eles eram alunos da universidade. Então eu já tava meio que ali dentro, sabe? Então quando eu entrei pra graduação, parece que eu continuei no mesmo ritmo, assim. Não mudou tanta coisa pra mim, sabe? Então foi muito bom, assim, o cursinho foi uma experiência muito boa aqui que eu tive também. Isso é muito bom também. Esse cursinho, ele ainda tem? Eu acho que não. Não tenho certeza. Eu lembro que eu fiz... Aí, algumas pessoas que fizeram comigo até foram professores também lá depois. Mas eu acho que... Não me lembro se ainda tem, não. Eu acho que não. Procuro não saber lá. TCE sofreu alguns cortes, infelizmente. Alguns inúmeros. Mas... É bem bacana essa inclusão. Porque a UFV é uma coisa que todo mundo sempre fala, né? Essa oportunidade, acessibilidade da faculdade. Em questões de bolsa para renda, bolsa de tudo, né? E que é uma coisa que as pessoas... Eu não usufruo, mas eu conheço muita gente que depende dessas bolsas, que é bem interessante. E assim, RU a R$1,90 não é todo lugar que temos, né? Sim. Com comida boa, né? Que não dá pra reclamar, velho. Com comida, opções veganas, vegetarianas. E quando eu entrei por cota de renda e de escola pública, né, na época. E eu já peguei a bolsa também do RU, né? Então eu nunca paguei. Eu fiquei aqui, os 6 anos que eu morei aqui, eu sempre almoçava de graça, tomava café de graça. Então, assim, realmente essa parte é assim, bem acessível, né? Mas é bom demais, velho. É muito bom. Ajuda muita gente, assim. Né? Se eu tivesse que ter pago meus almoços aí, o tanto a diferença que ia ter feito na minha vida, né? Pois é, não. Essa época agora até bate uma saudade assim da RU, enfrentar uma fila. Nossa, eu tenho muita saudade. Nossa, saudade, sim. Só da comida eu tenho saudade. Dos docinhos. Sair da RU com os comprar um docinhos. docinho. Nossa. É uma saudade, né, gente? Mas é muito bom a nossa oportunidade que a gente tá tendo, que você teve, que eu e a Alex estamos tendo de estar numa universidade que nem o UFV. De ter pessoas que nem vocês ainda, que são próximas da gente ainda. Porque eu tenho amigas de outras faculdades que não têm acesso aos mestrandos, aos residentes, que nem eu sinto que eu tenho aqui.
E é verdade. Que é mais distante, né? Sim, aqui ainda o salto entre entre a graduação, a residência e o mestrado ainda é menor do que em outros lugares. Em outros lugares, né? E eu acho isso pra mim é ótimo, porque eu sinto que eu sou mais capaz de chegar à residência, ao mestrado. E também a gente tem mais liberdade, né, de mandar uma mensagem pedindo pra você vir aqui em casa falar sobre sua vida. Sim, com certeza. E acho que assim, enquanto vocês estão na graduação, ainda aproveita pra fazer estágios em várias áreas mesmo, sabe? Quando vocês tiverem tempo, né? Porque tempo também é difícil às vezes na graduação. Mas faz mesmo estágio em várias áreas. Porque às vezes vocês nem imaginam que vocês querem mexer. Eu já fiz estágio até com forragem. Eu acho que lá eu não chego. Pra ver de tudo, né? Então. Dá pra fazer de tudo. Igual você falou que a gente pode fazer em outros departamentos também. Se tiver interesse de fazer, né? Assim, pode ser que eu goste de tal coisa. Né? Então faz mesmo, porque é muito importante, é muito bom. É uma ótima dica pra calouros se prepararem. Porque Fiquem ligados. Faça estágio. Muito estágio. Faça estágio em todo lugar. Entre em contato com pessoas de outras áreas também. E o que eu gosto do UFV também é que dá pra você abrir estágio de 30 dias. Só que eles aceitam, porque eu sei que tem outras universidades que não aceitam esse período curto, né? E a UFV você pode fazer um mês num lugar e no outro tá... Pode fazer. Eles deslocar tranquilo, tipo, que o UFV dá. Eu acho que isso é muito bom também, ajuda muito a gente. Ainda mais, por exemplo, eu sou uma pessoa muito indecisa. Se eu tivesse que fazer 6 meses num lugar só... Nossa, E eu acho bom, não dava. Porque... Igual, eu não tinha como fazer estágio muito fora daqui de Viçosa, né? Eu fiz em Belo Horizonte, que eu tenho parente lá, então eu morei na casa de parente por um mês, né? Mas assim, por exemplo, ir pra São Paulo, né? Igual tem muita gente que vai, é ótimo, quem puder ir vai, né? Pra outras universidades, conhecer outras realidades é muito bom. Mas quem não pode fazer isso, né? E a UFV, ela tem espaço, né? Nossa, pra você a UFV tem fazer estágio aqui também, pra dar e vender, né? assim, durante a graduação. Sim. Falta algumas áreas, né? Por exemplo, selvagens, infelizmente ainda não tem muita coisa. Ir pra fora, né? Sim, isso é mais... Selvagens é mais... Precário, né? Mas tá começando, tá com sim. É mais difícil, assim, né? Sim, tem os grupos de estudos, Projeto Aurita e tal. Mas as outras áreas... Nossa, produção, então, aqui... Pra dar em vender, né? Nossa, a produção é... Aqui é mesmo, tem de tudo, né? Se parar pra pensar. Quem gosta dessa área. Tem até de rã. Peixe, velho. Ranicultura. Acho que aqui também é muito forte essa questão de grupo de estudo. Sim. Sabe? A liberdade que a gente também tem de criar um grupo de estudo, se tiver um professor responsável ali por trás, de participar das pessoas, assim, né? Poderem frequentar tranquilo. Acho que isso também é muito forte. Eu acho que fortaleceu muito também de uns tempos pra cá, depois que eu formei, que eu vi que alguns que foram criados. Isso é muito legal. E como que era essa MEV durante a sua graduação? Essa MEV tem bastante tempo, mas... Eu, pra te falar a verdade, não era de participar muito dessas coisas por conta de dinheiro mesmo, né? Assim, era tudo a gente tem que pagar. Inclusive, gente, façam bolsas para as pessoas que não podem pagar. A gente tem. Poder participar. Porque acho que assim, a veterinária, ela é um curso que é elitista, né? A gente não pode negar que a nota para entrar, ela não é uma nota baixa, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que entra. Hoje a gente tem cota, isso ajuda muito. Mas ainda assim, a grande maioria das pessoas, né, da veterinária, elas são pessoas que têm uma condição financeira boa, né, melhor, assim. Então, as pessoas que não têm, elas acabam que elas não conseguem ter acesso a muitas coisas, né? E eu sentia muito isso. Durante a minha graduação, acho que eu fui em um simpósio, um congresso fora, só, né, que foi em Belo Horizonte. E ainda assim, eu sou muito privilegiada, apesar, né, de todos os pesares. Tem gente que passa por muito mais aperto do que eu passei. Então, assim, acho que quem, né, é de coordenação dessas coisas, né, igual vocês estão fazendo, acho muito importante pensar nessas pessoas, porque nem todo mundo... As oportunidades, elas não são as mesmas para todo mundo durante a graduação. Né? Então, pensar nessas pessoas é muito importante. Então, assim, eu não participei. Daqui eu não participei, se eu não me engano, de nenhum. Pode ser que eu lembre aí no caminho de alguma coisa, mas eu não me lembro de ter participado. Sim. A questão, acho, da acessibilidade, eu acho que tá ficando cada vez mais, tipo assim, tá caindo mais a ficha de todo mundo que isso realmente é muito importante. Não que não seja antes, mas que agora... Acho que agora tá mais também por conta até das cotas, né? Hoje, a cota tudo bem que ela já tem um tempo, né? Desde que eu entrei já existia, mas agora ela mudou, né? Agora ela incluiu muito mais pessoas, né? Então, assim,
apesar de ser pouca vaga, né? Mas tem, né? Então isso facilita um pouco as pessoas entrarem, né? Mas é importante ter essa visão, né? Então é isso, mais uma entrevista. Foi muito bom te ter aqui, Vanessa, conversar com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter falado um pouquinho sobre como foi sua trajetória até aqui. E um tempo, né? Pra com a gente. Exatamente. Eu que agradeço, acho muito importante passar isso para as pessoas, né? Muito legal. A iniciativa de vocês também. Muito obrigada. Então é isso, gente. Tchau pra vocês, até a próxima. Até a próxima.